Minha sogra odeia que eu fique perto do meu sogro doente. Então ela me acusou de roubar dinheiro da conta bancária dele. Eu estou tão brava, ferida e traída ao mesmo tempo. Meu sogro, Henry, faleceu recentemente e em vez de estar de luto pela sua perda, a única coisa em que consigo pensar é o quão injusta foi nossa despedida. Eu era muito próxima de Henry, mais do que qualquer outro membro da família do meu marido. Ele era um homem gentil, inteligente e sempre me tratou com respeito, ao contrário de minha sogra, Patrícia, sobre a qual vou contar mais detalhes adiante. Desde que Henry adoeceu, fui uma das poucas pessoas que realmente se encarregou. Eu levava as consultas médicas, administrava sua papelada e sentava com ele quando precisava falar com alguém, pois estava muito fraco para fazer outra coisa. E o que recebia em troca? Traição. Há alguns meses, Patrícia me acusou de roubar dinheiro da conta de Henry. Ela contou isso para todos, inclusive para ele. No começo pensei que fosse mais um de seus joguinhos sujos, mas depois Henry começou a agir de maneira diferente. Ele parou de confiar em mim, parou de me deixar ajudá-lo como antes. Eu não entendia o que havia mudado, até que finalmente confrontei meu marido sobre isso. Ele me confessou que sua mãe tinha mostrado provas do meu suposto roubo. Quase perdi a cabeça. Nunca na minha vida roubei nada. Eu trabalho, tenho meu próprio dinheiro e nunca precisei de nada de Henry, mas Patrícia, sendo a manipuladora que é, deve ter falsificado alguma evidência convincente o suficiente para que um homem moribundo acreditasse nela. E o pior é que funcionou. Pouco antes de morrer, Henry nos chamou, a mim e ao meu marido, para o seu quarto e nos disse que tinha corrigido seu testamento. Ele não entrou em muitos detalhes, mas deixou claro que depois de ver a suposta evidência de Patrícia, sentia que não podia mais confiar em mim como antes. Eu tentei me defender, mas ele já estava tão fraco e cansado que só balançou a cabeça e disse que tinha que fazer o melhor para sua família. Esse momento me destruiu. Passei anos provando meu valor nessa família, me certificando de que Henry estivesse bem, que tomasse seus remédios na hora certa, de que sua vida fosse mais fácil, enquanto Patrícia mal movia um dedo. Fui eu quem fazia as compras quando ele estava fraco demais para sair. Fui eu quem lutou com os médicos para garantir que ele recebesse o atendimento adequado. Fui eu quem se sentou ao lado dele em várias noites e no final, tudo desmoronou por uma mentira de Patrícia. Tentei falar com Henry antes de ele morrer, mas ele não quis me ver sozinha. Patrícia estava sempre lá. Eu sabia que ela tinha vencido. Ela manipulou um homem doente e vulnerável, até que ele duvidasse de mim o suficiente para mudar tudo. E agora ele não está mais aqui, e nunca terei a chance de corrigir as coisas. Meu marido Mark ficou devastado quando Henry nos disse que tinha mudado o testamento, mas mesmo assim se recusou a lutar. Ele só repetia que Henry estava muito doente, muito cansado e que deveríamos deixá-lo ir. Ele disse que o que importava era que nós sabíamos a verdade, mas não era. Não quando Patrícia e Ryan, meu cunhado, estavam conseguindo exatamente o que queriam. Agora eu tenho que ir ao velório e ao funeral, fingindo que está tudo bem, enquanto Patrícia me observa com seu sorriso arrogante. Ela já começou com seus comentários passivo-agressivos, dizendo coisas como bem, espero que você ainda consiga encontrar em seu coração o desejo de prestar suas condolências, querida. Afinal, como se ela fosse a pessoa nobre, como se não tivesse passado os últimos meses manipulando Henry para dar mais dinheiro ao seu filho inútil Ryan. Aliás, ele está radiante de felicidade, andando por aí agindo como se fosse o filho em luto, quando na realidade o que ele mais quer é o dinheiro. Já começou a falar sobre seus planos, assim que o testamento for oficialmente lido. Um carro novo, uma viagem a Bali, talvez investir em uma carteira de negócios, o que, conhecendo Ryan, significa gastar todo o dinheiro em poucos meses e depois correr de volta para Patrícia para que ela lhe dê mais, porque ele investiu na próxima grande ação ou, melhor dizendo, em mais uma criptomoeda meme. Sinto que vou ficar doente. Nem sei se consigo fazer isso. A ideia de sentar ali vendo todos chorarem, enquanto sei o que realmente aconteceu, me embrulha o estômago. E sei que Patrícia vai estar me observando o tempo todo, aproveitando o fato de que ela venceu. Mas o que mais me dói é saber que Henry acreditou nela. Não importa o quanto eu tente me convencer de que ele estava doente, vulnerável e manipulado nos seus últimos dias, quando mais deveria ter sabido em quem confiar, ele duvidou de mim. Realmente acreditou que eu seria capaz de roubá-lo, e não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo. Fico imaginando diferentes cenários em minha cabeça. Se eu for, sei que Patrícia aproveitará cada oportunidade para esfregar isso na minha cara, vai colocar sua atuação de viúva enlutada, fingindo estar devastada, quando na verdade está aliviada por ter conseguido o que queria. O plano dela deu certo, e Ryan estará ao lado dela contando os minutos até que possa colocar suas mãos na herança que o aguarda. Se eu não for, as pessoas vão falar, vão sussurrar sobre como nem mesmo fui capaz de aparecer para me despedir. Patrícia usará isso a seu favor, transformando isso em mais uma prova de que Henry estava certo em mudar o testamento. Sinto que faça o que fizer, vou perder. Mas talvez seja exatamente isso que Patrícia quer. O pior é que não me importa o testamento, o que eu realmente me importava era minha relação com Henry.
E como eu odeio que as pessoas que menos merecem o dinheiro provavelmente serão as que o receberão. Bem, não sei se terei força para suportar o funeral sem me quebrar. Não sei se vou conseguir ver meu marido chorar pela perda do pai, enquanto eu só sinto raiva e tristeza pela forma como tudo terminou. Mas uma coisa eu sei, isso ainda não acabou. Atualização 1. Depois de lutar com a decisão de se eu deveria ou não ir ao velório, finalmente me sentei com meu marido, Mark, e tivemos uma conversa sobre isso. Eu disse o quanto temia ir, como não suportava a ideia de estar lá enquanto Patrícia se regozijava. Eu falei o quanto estava brava e ferida por Henry ter morrido acreditando que eu era uma ladra, e como não tinha certeza se conseguiria fazer o luto como deveria. Para o crédito dele, Mark não desconsiderou meus sentimentos. Ele também está de luto, mas admitiu que uma parte dele se sente entorpecida com tudo isso, pela forma como sua mãe manipulou a situação. Ele disse que Henry não era apenas a minha perda, mas também a dele, e que doía saber que os últimos dias do seu pai foram envenenados pelas mentiras de Patrícia. Ficamos sentados por um longo tempo conversando sobre tudo, e finalmente chegamos a uma decisão. Não iremos ao velório, nenhum de nós dois. Não vemos sentido em nos submeter ao falso choro de Patrícia e à atitude arrogante de Ryan. Sabemos exatamente como tudo vai se desenrolar. Patrícia fará um espetáculo, Ryan atuará como filho em luto perfeito, e tudo será uma atuação desenhada para nos fazer, a mim e a Mark, parecer os vilões. Nos recusamos a jogar esse jogo, no entanto vamos ao funeral. Não por Patrícia, não por Ryan, mas porque Henry foi alguém que amamos antes de ser manipulado, e gostemos ou não, temos que estar presentes para a leitura do testamento que acontecerá depois. Sabemos que Patrícia se certificou de que Henry o mudasse a favor dela e de Ryan, é claro, mas a essa altura, nem se trata mais da herança. E claro, Patrícia já está fazendo o possível para torcer a história a seu favor. Agora, ela está dizendo para os familiares que Mark e eu não estamos ajudando em nada com os preparativos do funeral. Ela está se pintando como a viúva a qual nem o próprio filho ajuda, mas a realidade é que ela nos impediu de ajudar o tempo todo. Desde que Henry faleceu, toda vez que Mark e eu tentamos oferecer nossa ajuda, ela nos ignorou, nos afastou e disse que tudo já estava resolvido. Mas a coisa fica pior. Patrícia agora está dizendo a todos que foi ela quem convenceu Henry a não registrar queixa contra mim por roubo. Ela está agindo como se eu devesse ser grata a ela porque, segundo suas palavras, Henry queria tomar medidas legais, mas ela disse que não valia a pena, que deveria simplesmente considerar o dinheiro que supostamente peguei como uma herança antecipada. Na versão dela, Henry estava furioso comigo e queria me punir, mas ela, a esposa sempre compassiva e misericordiosa, o convenceu a deixar para lá. Não consigo expressar o quanto é nojento ouvir isso. Não só nunca roubei um centavo de Henry, como agora Patrícia está agindo como se fosse ela a razão pela qual não fui presa. Mas eu sei que tentar discutir com ela agora só lhe dará mais poder. Ela se alimenta de distorcer a realidade, e quanto mais eu lutar, mais ela girará a história a seu favor. Então, não farei isso. Em vez disso, vou sorrir no funeral, me sentarei na leitura do testamento, e quando tudo terminar, Mark e eu cortaremos Patrícia e Ryan de nossas vidas para sempre. As pessoas que me importam sabem a verdade, e isso é o que importa. A essa altura, a herança já nem é o ponto. Seria satisfatório receber uma parte só para irritar Patrícia, mas no final das contas, a verdadeira vitória é se afastar. Se todo esse desastre terminar com Mark e eu os tirando de nossas vidas para sempre, então isso é o que realmente importa. Ela e Ryan pertencem ao lixo, onde sempre pertenceram, e em breve é exatamente lá que estarão. Atualização 2. O último dia do velório de Henry está se aproximando, faltam apenas 2 dias, e eu estava completamente preparada para me manter distante de Patrícia e Ryan. Eu não queria ficar perto deles, mas aparentemente evitar o velório por completo não era uma opção. Não quando Patrícia tem trabalhado horas extras para colocar o resto da família contra mim. Nos últimos dias, Mark e eu fomos bombardeados com mensagens de familiares exigindo que fossemos. Eles disfarçam isso como um ato de respeito, mas a mensagem implícita é clara. Isso se trata de aparências, de controlar danos. E claro, Patrícia tem sido tão generosa com minha suposta traição, que continua incentivando todos a me perdoarem. Sua última atuação é a da viúva sofrida e abnegada, que acredita na família acima de tudo, apesar do que eu supostamente fiz. Agora não me importa o que pensam de mim. Não me importa se eles estão convencidos de que sou uma ladra, se acreditam que eu merecia ser afastada da vida de Henry nos seus últimos dias. Eles já tomaram sua decisão. Lutar contra isso não vai mudar nada. São seus fantoches. Mas Mark e eu decidimos que vamos ir, não porque nos importamos com Patrícia ou com o que seus aliados pensam, mas por nós mesmos. Só vamos ao último dia do velório, mais um dia para suportar antes de sermos completamente livres. Eu odeio a ideia de entrar naquela sala e me tornar o centro do espetáculo de Patrícia, mas sabem de uma coisa? Que ela faça isso enquanto Patrícia está ocupada controlando a família e Ryan continua sonhando com a herança, Mark e eu estamos fazendo planos para sair.
Não só da cidade, mas do país. Há meses estamos planejando nos tornar nômades digitais. Tanto Mark quanto eu trabalhamos em áreas que nos permitem trabalhar à distância, e depois de tudo que vivemos, percebemos que não queremos mais ficar aqui. Não nos resta mais nada nesse lugar, nem uma família verdadeira. Queremos começar de novo. É só mais um pouco de sofrimento antes da liberdade. Não vou interagir com Patrícia, não vou jogar seu jogo. Vou ficar ao lado de Mark com a cabeça erguida e passar o dia sem dar a ela o que quer. Depois disso vem o funeral e em seguida a leitura do testamento e depois disso, Patrícia e Ryan podem apodrecer em sua toxicidade enquanto nós seguimos em frente com nossas vidas, longe, muito longe deles. Atualização 3. Eu precisava me afastar e escrever isso porque estou tão furiosa neste momento que mal consigo escrever, minhas mãos estão tremendo. Eu sabia que hoje seria difícil, mas jamais imaginei que Patrícia levaria sua atuação a outro nível. Mark e eu chegamos ao velório, como havíamos planejado, e assim que colocamos os pés na sala, soube que o dia seria ruim. Patrícia estava no seu elemento, se movendo pela sala como uma viúva enlutada, mas toda vez que alguém se aproximava para oferecer suas condolências, ela inclinava a cabeça apenas o suficiente, levava um lenço aos olhos secos e ficava ali, esperando atenção. Então ela nos viu. Fez um espetáculo ao se aproximar, movendo-se lentamente com uma expressão de dor e compreensão. E quando chegou até nós, falou alto o suficiente para garantir que os presentes pudessem ouvir. Disse que sabia que iríamos aparecer, porque no final, a família sempre encontra o caminho de volta nesses tempos. Eu quase perdi o controle nesse instante. A forma como ela disse aquilo, a doçura forçada de seu tom, fazia parecer que ela era vítima. Eu a odiava. Ela disse tudo de uma forma tão doce, tão generosa, sabendo perfeitamente o que estava fazendo. E claro, havia familiares observando. Eu tive que fazer um esforço sobre-humano para não reagir. Queria gritar com ela, mas estávamos no meio de um velório, e se o fizesse, daria mais razões para ela continuar com sua história. Parte do que ela fazia era para obter simpatia, e outra parte era para que eu reagisse e lhe desse exatamente o que ela precisava. Uma prova de que eu era a vilã. Quem grita com uma pobre viúva no funeral de seu marido? Ou quem discute com ela? Mas Patrícia não tinha terminado. Durante todo o tempo em que estivemos lá, ela encontrou maneiras de nos dar pequenas facadas. Falou sobre o quanto foi lamentável que Henry estivesse tão preocupado nos seus últimos dias, fazendo uma pausa longa o suficiente para que a insinuação ficasse clara, antes de acrescentar que, pelo menos, agora ele estava em paz. Mas o pior foi quando, ao falar com outro convidado, ela mencionou a generosidade de Henry, enfatizando o quanto ele tinha dado, mesmo quando não era merecido. Quando finalmente conseguimos nos afastar um pouco da multidão, Mark me olhou e perguntou se eu queria ir embora. Não hesitei nem um segundo. Saímos assim que pudemos, sem fazer cena. Fomos embora antes do planejado, mas pelo menos já havíamos prestado nossas condolências ao falecido. Mas isso não quer dizer que não tenha nos afetado. Ser a melhor pessoa em uma situação assim não é fácil, mas é o que se espera. Amanhã será o funeral e a leitura do testamento. Eu preciso recuperar minhas forças para isso, por isso estou escrevendo. Ler os comentários é útil. Temos lido todos os comentários e só queria dizer obrigado. De verdade. Atualização 4. Depois da leitura do testamento, Mark e eu conseguimos nossa liberdade e já estamos vivendo no exterior, nos estabelecendo em nossas novas vidas. Perdi a noção do tempo, por isso não atualizei em 2 meses. Desculpe. Entre nos adaptarmos a um novo país, lidar com toda a logística da mudança e simplesmente tentar respirar depois de tudo o que aconteceu. Mal tive tempo para me sentar e escrever. Mas agora, com a vida que tenho à minha frente, acho que posso me sentar e escrever tudo o que aconteceu em detalhes. Ah, e para completar, estamos esperando um bebê. Foi uma surpresa completa. Com tudo o que aconteceu, a gravidez era a última coisa em que pensávamos, mas a vida tinha outros planos. Quando vimos o teste positivo, tudo mudou de repente. Nosso foco não era apenas escapar do nosso passado tóxico, mas garantir que nosso futuro filho não nascesse ali. Mark está completamente feliz, e eu também. Mas ele já fala de tudo o que quer fazer como pai, disso e daquilo. Não acho que seja fácil ter um filho no exterior, mas em casa teria sido ainda pior, disso não tenho dúvidas. Mas antes de tudo isso, antes de nossa vida melhorar, tivemos que suportar uma última batalha, a leitura do testamento. Nesse dia, Patrícia e Ryan entraram no escritório como se estivessem desfilando pela vitória, depois de terem ganhado o campeonato. Nenhum dos dois conseguia esconder a felicidade de estar tão perto de colocar suas mãos sobre o dinheiro de Henry. Enquanto isso, Mark e eu nos sentamos em silêncio, preparados para o golpe final que sabíamos que estava por vir. Já havíamos aceitado que Henry havia mudado o testamento sob a influência de Patrícia. Já havíamos assumido que isso seria apenas uma última humilhação que teríamos que suportar antes de cortar o contato com eles para sempre. Mas então, o advogado começou a ler a decisão final de Henry. Não era o que Patrícia e Ryan esperavam, e certamente não era o que nós esperávamos.
Para começar, Ryan, o filho de ouro, o favorito da mamãe, mal aparecia no testamento. Henry lhe deixou apenas uma fração do que ele esperava, muito menos do que ele havia dado como certo. E eu pude ver o pânico no rosto dele enquanto o advogado continuava a ler. Mas isso nem foi o pior. Henry havia colocado condições rigorosas para que Ryan pudesse acessar sua herança. Toda a parte dele estava completamente bloqueada até que ele se tornasse financeiramente independente, o que significava ter um emprego estável, uma fonte constante de renda e provas de que poderia se sustentar sem que Patrícia o levasse pela mão. Nunca na minha vida vi alguém passar da arrogância para o terror tão rápido. Já viram aquele meme de alguém suando litros de água? Bem, esse era Ryan. Patrícia perdeu toda a sua postura elegante, porque se isso era o que Ryan iria receber, ela entrou em pânico com o que poderia ser dela. E então veio o golpe final. Henry deixou provas legais, documentos que provavam que as acusações de Patrícia contra mim eram falsas. Aparentemente, ele não estava tão convencido das mentiras dela como ela pensava. Ele investigou por conta própria e antes de morrer, fez questão de deixar provas claras que me exoneravam. O advogado entregou documentação que destruiu completamente a suposta prova de Patrícia. Essa foi a herança para ela, e apesar de todos os esforços dela para me apagar da vida de Henry, ele ainda me deixou uma parte significativa da herança, assim como a grande maioria foi para meu marido. Patrícia e Ryan enlouqueceram. Patrícia exigiu ver os documentos, insistindo que devia haver algum erro. Ryan, incapaz de processar o que acabará de acontecer, começou a gritar que isso não era justo, que Henry havia prometido mais, que ele havia sido enganado. Foi um caos completo. Foi glorioso. Mark e eu só ficamos sentados ali, observando como tudo desmoronava. Eu não esperava isso. Já havia feito as pazes com a ideia de que Henry havia sido manipulado até o final, mas no final, os manipulados foram o filho e a esposa dele. Quando saímos do escritório do advogado, me senti mais leve, mais livre do que me senti em meses. Não só porque meu nome foi limpo, mas porque isso havia terminado. Patrícia e Ryan ficaram arruinados, humilhados, uma humilhação que estava só começando, porque o dinheiro que Henry deixou será usado para processar minha sogra por difamação. Uma ação que não será apenas contra Patrícia, porque o advogado que leu o testamento também tem ordens de Henry de apresentar essas provas à justiça, pois o dinheiro desaparecido, aquele que Patrícia me acusou de roubar, foi roubado pela própria Patrícia. Henry deu instruções precisas para que fosse revelado na leitura do testamento e que a denúncia fosse feita após isso. Ryan também tem um prazo para cumprir as condições para receber seu dinheiro, 6 meses. Uma vez passado esse tempo, o dinheiro irá para uma sobrinha de Henry. Ele já usou 2 meses e está em modo desespero. Não sabe o que é trabalhar, então é como se Henry tivesse pedido para ele cortar um braço. Às vezes, ainda penso em Henry. Apesar dos erros dele, apesar do que aconteceu no final, sei que ele teria amado esse bebê. Me parte o coração saber que ele nunca conhecerá o neto dele. Atualização 5. Decidimos nos estabelecer em um país que acreditamos ser o melhor para nossa filha recém-nascida. Embora nossa intenção inicial sempre tenha sido sermos nômades digitais, se há algo que pode nos fazer nos estabelecer em um único lugar, é uma filha. Portanto, não estamos insatisfeitos com essa decisão. Acreditamos, além disso, que é um dos melhores países para isso, já que a educação e a saúde estão entre as melhores do mundo, e isso é algo fundamental para nós neste momento. Nenhum de nós dois parou de trabalhar, apesar de termos recebido uma grande herança do meu sogro. Esse dinheiro, além de nos ajudar a custear a demanda contra minha sogra, foi destinado à criação de diferentes fundos para nossa filha e outros futuros filhos que possamos vir a ter. Esses fundos servirão para cobrir sua educação, seu casamento e até a compra de uma casa. Vou começar falando sobre Ryan, porque os comentários começaram a fazer uma espécie de contagem regressiva para ver quanto tempo restava para meu cunhado encontrar um trabalho e assim acessar sua parte da herança. Todos os dias alguém comentava quantos dias faltavam, e embora ele finalmente tenha conseguido um emprego, ele não cumpriu todas as condições estabelecidas no testamento para receber sua parte. Foi justo da parte do pai dele colocar esses requisitos, porque o dinheiro não deveria ser uma forma de Ryan prolongar sua adolescência, mas sim uma ferramenta para ajudá-lo a avançar, e não teria sido muito útil se ele simplesmente tivesse dado o dinheiro sem condições. Depois vem nossa demanda por difamação, que em comparação com o resto das consequências tem sido a menos importante. Além do pagamento dos advogados e dos juros, algo que acredito ser comum nesses casos, Patrícia teve que pagar cerca de $7.500. Ela também foi obrigada a redigir um texto que deveria publicar nas redes sociais admitindo que havia mentido ao sugerir que eu havia roubado o dinheiro de Henry. E embora quiséssemos que ela também declarasse publicamente que ela tinha sido a responsável, por questões legais relacionadas ao outro processo contra ela, isso não pôde ser feito. O advogado dela se recusou a aceitar que ela dissesse isso publicamente. De qualquer forma, essa declaração era um pouco redundante com o outro processo em andamento, especialmente porque agora todos sabem que o próprio Henry deu ordens para denunciar sua esposa.
Pode ser que ainda haja pessoas que não saibam ou que tenham dúvidas, mas depois de Patrícia ser declarada culpada, não deve haver mais nenhum macaco voador apoiando-a. O navio dela afundou, assim como o Titanic, e agora ela não só teve que devolver o dinheiro que roubou, mas também foi condenada a 1 ano de prisão. Acho que ela vai ter bastante dificuldade se algum dia tentar entrar no nosso país para conhecer o neto, pois seus antecedentes não são exatamente bem vistos pelos serviços de imigração. História 2. Contratei um investigador e descobri que meu marido estava me traindo, indo a festas divertidas e postando online. Meu marido tem 47 anos e eu 44. Estamos casados há pouco mais de uma década e na maior parte do tempo, foi um casamento cheio de amor, centrado em torno dos nossos 2 filhos lindos. Claro que eu tinha algumas queixas, ele viaja muito a trabalho, está sempre grudado no celular e às vezes, sai de repente para fazer tarefas nas quais ele sempre foi incrivelmente vago. Inicialmente essas coisas não me preocupavam tanto. Ele tem um trabalho muito exigente, que nos proporcionou um estilo de vida que eu nunca imaginei ser possível, me permitindo sair do trabalho para ficar com as crianças, nos levar a férias maravilhosas, mandar os filhos para uma escola excelente. Sempre senti que reclamar do trabalho dele, do celular, do computador e das emergências aleatórias seria muito egoísta, considerando tudo o que ele faz por nós. No entanto, 2 semanas atrás comecei a ficar realmente desconfiada, depois de encontrar um preservativo no bolso interno do paletó dele. Não havia razão para ele ter aquilo ali, já que só fazemos sexo em casa e, francamente, não é algo que fazemos com tanta frequência como antes. Isso me levou a fazer algo que eu nunca imaginei que faria, mas encontrei uma oportunidade de mexer no celular dele quando ele não estava olhando. Não sei exatamente o que eu estava procurando. Primeiro olhei as fotos dele, mas não encontrei nada. Depois pensei em checar os aplicativos de mensagem, WhatsApp e Telegram, mas ambos estavam protegidos por senha, o que achei muito estranho. Apenas o iMessage estava acessível, mas não havia quase nada lá. Nesse ponto, tive uma sensação de que algo estava errado. No ano passado, uma amiga estava em uma situação semelhante e usou um investigador digital para descobrir mais sobre seu noivo ausente secreto. O investigador descobriu que esse homem estava levando uma vida dupla, com uma namorada de longa data em Edimburgo e, inacreditavelmente, o negócio inteiro que ele havia montado e do qual estava ganhando dinheiro. Ela não sabia nada sobre o negócio ou sobre todo o dinheiro que ele estava ganhando com isso, e sem dúvida gastando com a namorada. Pedi os detalhes do investigador e solicitei que ele reunisse tudo o que pudesse encontrar sobre meu marido. O investigador passou cerca de 1 semana pesquisando online e voltou para mim com um relatório que mudou minha vida para sempre. Recebi uma ligação do investigador, me avisando que o relatório sobre meu marido seria difícil de ler e que eu deveria abrir em particular, em um momento em que pudesse processá-lo completamente. Desde que o recebi, mal consegui comer, dormir direito, cuidar das crianças ou falar com ele, e ainda assim ele está tão ausente que nem percebe que algo está errado. Acontece que meu marido, com quem estou há mais de 10 anos, tem um caso com uma mulher 15 anos mais jovem. 2. Está financiando o estilo de vida dessa mulher e o fracasso do seu negócio. 3. Indo a festas de sexo com ela, onde fazem sexo com outros parceiros. 4. Postando em um fórum online repulsivo sobre sexo, incluindo fotos dos seus genitais e detalhes sobre sua dependência de pornografia e acompanhantes para seus amigos online esquisitos. 5. Com base nesses posts online, ele claramente tem gastado milhares de dólares com acompanhantes desde 7 anos atrás. Eu não sei o que fazer a partir daqui. Não sei como confrontá-lo sobre isso ou se devo procurar um advogado primeiro. Sei que a decisão óbvia é simplesmente divorciar, mas nossos filhos têm 9 e 7 anos. Eu o amo desde que nos conhecemos, há 14 anos, e sei que tem um lugar no coração dele também, apesar dessas ações. Se ele for realmente um viciado, talvez haja uma maneira de superar isso, se ele concordar em fazer tratamento. Eu estou completamente desmoronada e não consigo falar sobre isso com ninguém pessoalmente ainda. Qualquer conselho que você possa me dar seria realmente apreciado. Let me know if you need any further adjustments. Atualização 1, 3 de fevereiro de 2025. Primeiramente, gostaria de agradecer a quase todos vocês que comentaram, deixando conselhos ou me enviando mensagens privadas. Eu levei muito dos conselhos em consideração, especialmente no aspecto legal, e isso tem se mostrado de grande benefício. Peço desculpas pela minha longa ausência e pela falta de respostas. Espero que a atualização abaixo possa explicar isso. Eu escolhi esperar até depois do Ano Novo, pois não queria roubar das crianças o último Natal e as férias de Ano Novo como uma família. Nesse meio tempo, pesquisei advogados e busquei recomendações de amigos confiáveis. Um pouco humilhante, depois de muita pressão neste site, também agendei e fiz um teste de DST. Foi horrivelmente embaraçoso, mas estou aliviada em dizer que o resultado foi negativo. Não sei como teria lidado se ele tivesse me contaminado por causa das suas ações repulsivas.
Ele tornou meu trabalho incrivelmente fácil ao sair para uma viagem de trabalho, não que qualquer coisa que ele diga possa ser confiável. No dia 2, imediatamente comecei a agir. Me encontrei com o advogado, empacotei todas as coisas dele em 6 malas. Troquei as fechaduras e conversei com uma psicóloga infantil para encontrar a melhor maneira de explicar tudo para as crianças, que são pequenas demais para entender o quadro completo. Claro, uma semana depois, quando ele voltou, eu, tendo me certificado de que as crianças foram buscadas pela minha mãe depois da escola, o recebi em casa com o corredor cheio de malas e os papéis do divórcio que eu havia impresso. Apresentei o relatório completo e comecei a explicar tudo para ele antes que ele começasse a chorar. Foi uma compulsão. Ele estava incrivelmente estressado e disse que se eu o deixasse, não teria outra escolha senão se casar com a outra mulher, enquanto, se eu o aceitasse de volta, ele terminaria tudo imediatamente. Esta última parte foi realmente o golpe de misericórdia. Eu não acho que ele tenha percebido quão manipuladora foi essa fala. Após horas de uma discussão e de ele se arrastar, ele desistiu. Ele ficou no fundo da escada, na entrada de nossa casa com as malas, esperando um táxi para levá-lo a sei lá onde. Ainda há um longo processo legal pela frente e, infelizmente, descobri que o fato de ele ter sido infiel, etc., não impacta muito como os bens serão divididos após a batalha legal. No entanto, estou confiante de que meu advogado conseguirá o resultado que preciso para ficar com a casa e viver de forma independente. Quanto às crianças, prefiro não falar sobre elas para manter a privacidade, mas tem sido uma adaptação incrivelmente difícil e às vezes, me sinto culpada. Quanto a mim, ainda estou completamente de coração partido e, francamente, não espero encontrar amor novamente. Eu simplesmente não acho que possa confiar novamente dessa forma. Recebi alguns comentários e mensagens privadas me culpando pelo comportamento do meu futuro ex-marido, dizendo que não lhe dei atenção sexual suficiente e que eu não deveria reclamar porque ele me proporcionou um certo estilo de vida. Em primeiro lugar, esses comentários são horríveis e revelam uma visão de mundo repulsiva em relação ao sexo, intimidade e casamento. Em segundo lugar, nossa vida sexual debilitada não foi culpa minha e, às vezes, foi uma crítica minha ao nosso relacionamento, não o contrário. Em terceiro lugar, só porque alguém lhe dá um estilo de vida, não significa que eles têm o direito de tratá-lo como se você fosse nada, sem respeito e sem honestidade. Eu teria esperado que todos soubessem disso. Let me know if you need anything else. Atualização 2, 20 de fevereiro, 20h25. Eu nunca imaginei que um único post no Reddit mudaria minha vida de uma forma tão profunda. A todos que comentaram, enviaram mensagens e me apoiaram, obrigada. Seus conselhos, encorajamentos e até mesmo o amor duro me deram a clareza e a força que eu tanto precisava. Peço desculpas se pareci ignorar alguns dos seus comentários e mensagens diretas. Só queria agradecer a todos e deixar esta última atualização. Eu vou tentar verificar e responder a mensagens e comentários tanto quanto eu puder. Nas semanas seguintes à minha última atualização, estive navegando por uma realidade completamente nova. O processo legal ainda está em andamento e, embora meu advogado tenha me alertado que as coisas podem se complicar, eu estou firme na minha posição. Quero uma ruptura limpa, segurança financeira para meus filhos e um futuro onde não estarei mais atrelada a um homem que me enganou de todas as formas imagináveis. O fato de que a infidelidade dele não impacta significativamente a divisão dos bens é uma pílula amarga de engolir, mas eu não vou deixar isso me desviar de buscar o que é justo. Felizmente, alguns aspectos das ações dele que o investigador descobriu impactarão negativamente no caso dele. Emocionalmente, tem sido uma das coisas mais difíceis que já passei. A traição ainda dói profundamente e algumas noites, me pego questionando tudo. Eu fico repetidamente voltando nos nossos anos juntos, tentando identificar onde perdi os sinais, onde ignorei meus instintos. A verdade é que talvez eu nunca entenda completamente porque ele fez o que fez, mas finalmente cheguei a aceitar que as ações dele nunca foram um reflexo do meu valor. Eu não estava faltando, eu não estava falhando. Ele estava. Desde nossa separação, meu futuro ex-marido tem oscilado entre arrependido e completamente delirante. Um dia ele está implorando por uma nova chance, prometendo mudar, dizendo que irá à terapia e lutar pela nossa família. No dia seguinte, ele está enfurecido por eu ter arruinado a vida dele e tirado a estabilidade que ele tinha com as crianças. Ele tentou se pintar como a vítima, convenientemente ignorando seus anos de engano e traição. Em um momento ele até sugeriu que poderíamos continuar sendo parceiros, mas viver vidas separadas, a maneira dele de tentar ter o melhor dos dois mundos. A parte mais frustrante tem sido quando ele faz um argumento de que isso foi um problema de saúde mental ou uma questão de vício. Na verdade, é 100% uma questão de direito. Eu tenho muitas pessoas de apoio aqui para agradecer por terem me deixado muito clara essa realidade, em um momento em que eu estava duvidando disso. A manipulação tem sido exaustiva. Ele entrou em contato com amigos em comum, tentando ganhar simpatia e distorcer a narrativa. Eu precisei estabelecer limites firmes e me lembrar de que não lhe devo nada. O homem que eu pensava que conhecia se foi, se ele algum dia realmente existiu.
O comportamento dele nas últimas semanas só reforçou a minha decisão de seguir em frente de vez. Para aqueles que estão se perguntando sobre a coparentalidade, ainda é um trabalho em andamento. Não vou compartilhar muito por questões de privacidade, mas ele está atualmente com visitas supervisionadas enquanto estabelecemos um arranjo de longo prazo. As crianças estão se ajustando o melhor que podem e eu estou fazendo tudo ao meu alcance para manter a vida delas o mais estável possível. Elas são minha prioridade agora e o bem-estar delas é minha única preocupação. Quanto a mim, estou me curando devagar, mas de forma constante. Reconectei-me com amigos antigos, me envolvi em atividades que me trazem alegria e até comecei a olhar para o futuro com algo que se assemelha à esperança. Não vou mentir, confiar novamente parece impossível neste momento. O amor, pelo menos o tipo que eu acreditava, parece um conceito distante e ingênuo. Mas eu também sei que sou mais forte do que jamais pensei que fosse, e isso me dá fé de que vou reconstruir minha vida, no meu tempo e à minha maneira. Eu nunca imaginei que conseguiria passar por tudo isso quando fiz meu primeiro post, mas aqui estou, de alguma forma, do outro lado disso, ainda firme. Para aqueles que possam se encontrar em uma situação semelhante, por favor, confiem nos seus instintos. Não se deixem enganar ignorando os sinais. Se não tiverem 100% de certeza, encontrem uma forma de obtê-la como eu fiz. Tentem reunir evidências para usar no tribunal ou contratem um detetive particular, como eu fiz. E mais importante, lembrem-se de que a traição não define você. Como você se levanta disso, sim, é o que define. Esta é a minha última atualização. Estou fechando este capítulo da minha vida para sempre. Agradeço a todos de verdade por fazerem parte dessa jornada. Let me know if you need anything else.